Você tá vendo todo esse caos, todo esse rolê aí sobre o caso do P. Diddy, mas você ainda não entendeu porque tem tanta gente falando sobre isso? Meu nome é Thaís, eu nasci nos anos 90 e eu vou te contextualizar o que aconteceu para que essa galera toda ficasse famosa e eu vou te explicar o porquê tem tanta gente falando sobre esse caso. O negócio é o seguinte, vou direto ao ponto. Nós precisamos voltar para os anos 2000. Nos anos 2000, teve duas coisas essenciais que a gente precisa contextualizar um pouquinho aqui. Primeiro é a questão de tecnologia. Nos anos 2000, finalzinho dos anos 90, comecinho ali dos anos 2000, a tecnologia ela estava mudando bastante. E a outra coisa que veio junto por causa dessa mudança tecnológica foi a ascensão da indústria musical, especificamente o rap americano. Ali nos anos 2000, a gente ainda escutava músicas em CDs. Sabe o que é CD? Pesquisa, joga no Google. Então a gente via na MTV, a gente via as músicas nas novelas e a gente ia na loja e comprava os CDs. Inclusive eu pedia muito CD de aniversário. O que eu queria? Pensava ali num artista que eu gostava, ia pesquisando CD, e aí de aniversário eu sempre pedia CD para poder ficar escutando música no radinho que eu tinha no meu quarto. E colocava aquele CD lá e ficava escutando. Nessa época já existia celular, mas ainda não era tão disseminado assim, ainda mais pra galera ali pré-adolescente, adolescente, né, que tinha 10, 12, 13 anos, né? A gente recém estava começando a ter acesso a celular, mas a gente já utilizava bastante a internet, principalmente o Orkut. E nessa época surgiu o MP3 Player, que era um aparelhinho que a gente finalmente poderia sair na rua escutando música. Então era um aparelhinho portátil, uma das primeiras formas portáteis de escutar música, né? Então a gente não precisava apenas colocar o CD ali no rádio para escutar a música. Então a gente baixava as músicas na internet, colocava nesse aparelhinho, plugava ali o nosso fone e colocava dentro da mochila e saía escutando. Então na escola todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Na hora do intervalo, terminou de fazer ali a atividade, os exercícios de matemática, ligava o MP3 player e ficava escutando a música. Só que o que a gente escutava nessa época? Era exatamente rap americano. Era o que mais se escutava. Então teve uma grande ascensão desse estilo musical aqui no Brasil. E a gente realmente, o que mais escutava eram as músicas americanas, especificamente o rap e o R&B. E também o pop, né? Mas como a gente tá falando do P. Diddy, a gente tá falando ali de rap e R&B. Então, a gente escutava muito mesmo J-Lo, P. Diddy, Ja Rule, Timbaland, Jennifer Lopez, Britney Spears, porque eram as músicas que estavam na Billboard, né? Que estavam no top 10, no top 20. E a gente escutava muito as músicas através dos videoclipes que passavam na MTV. Escutava e assistia, né? Então era um momento onde que a gente consumia muito clipe, muito videoclipe desses artistas. E tocava em muitos lugares, em todos os lugares. Então, são artistas extremamente famosos para a nossa época de adolescente ali, de quem nasceu nos anos 90. Então, eram ídolos que a gente consumia de uma forma muito exacerbada, né? Muito por causa da globalização. Então essas músicas americanas vieram em peso pro Brasil e tocava em todas as novelas, tocava em filmes, realmente tu dobrava a esquina, tinha vizinho escutando as mesmas músicas, os mesmos artistas. E em questão ao rap, o rap, né, em sua origem, é um estilo musical negro. Então, esses artistas que cresceram bastante ali nos anos 2000, eles meio que saíram do comum daquilo que a gente escutava bastante nos anos 90, que eram muitos artistas brancos, né?
Então, com essa ascensão do rap, do R&B ali nos anos 2000, nós de repente vimos vários artistas negros cantando, fazendo sucesso, ganhando inúmeros prêmios. E isso, para nossa mentalidade ali adolescente, era nossa, um grande movimento de que, né, a minoria, digamos assim, a população que antes era rejeitada no mundo musical estava ascendendo. Então, esses cantores dessa época, eles eram nossos ídolos e nos influenciavam também a gente a correr atrás, a seguir os nossos sonhos, a buscar quem queria ir para a indústria da música. Então eles influenciaram bastante a galera que estava correndo atrás ali para virarem músicos, para virarem artistas, né? E o R&B também é um estilo musical negro. Então, então houve muito remix com esses dois estilos. Então, o rap e o R&B, ele explodiu muito nessa época e é um estilo musical muito cantado por negros e latinos. Assim como veio também Shakira, Jennifer Lopez, né, que também tem aí sua descendência latina. Então, para nós brasileiros era uau, os latinos estão dominando finalmente a América. Então, uau, os negros finalmente estão tendo os seus espaços na indústria musical lá nos Estados Unidos. Até porque nessa época o Brasil ele ainda era muito dependente culturalmente dos Estados Unidos. Então, o que explodia lá explodia pra cá também. E a gente se influenciava bastante. Isso ainda existe, obviamente, mas nessa época dos anos 2000 era muito, muito forte. E também, além do fato da gente escutar essas músicas por esse aparelhinho portátil, como a gente tava ali navegando na internet, andando no Orkut, também essas músicas bombavam na internet. Então, realmente, eram artistas que a gente via assim, ó, cara, endoidado. É o que formou a nossa mentalidade, é que nos influenciou. Tudo que a gente queria ir era ir no show dessas pessoas. Isso influenciou também bastante o rap brasileiro, né? Então criou aí uma certa base para que muitos artistas brasileiros também voltassem o seu olhar com base na indústria americana. Então hoje, nós que crescemos nessa época, onde que todos esses artistas eram extremamente idolatrados por nós, hoje a gente vendo essa galera é como se fosse uma certa traição pra gente, sabe? É como se o nosso castelo de princesa tivesse desmoronado, a nossa Disney tivesse desmoronado, tudo aquilo que a gente acreditou, tudo aquilo que nos influenciou fosse totalmente mentira. Então, por isso que quando vocês veem assim, se vocês perceberem, quem mais está falando sobre esse assunto é a galera dos anos 2000. É fofoqueiro também, que explodiu ali nos anos 2000. São pessoas que realmente tiveram sua adolescência consumida pela arte desses artistas musicais. Então hoje a gente vê Jay-Z, Beyoncé, o próprio P. Diddy, 50 Cent, Eminem, esse pessoal todo envolvido, né, dentro do mesmo cesto ali e tudo com o rabo preso a princípio em um grande esquema criminoso, né? Em um grande esquema criminoso ainda por cima sexual, né? Isso acaba sendo um grande tiro no nosso coração e também um grande tiro no coração nosso de adolescente, onde que a trilha sonora da nossa adolescência foi feita por todos esses artistas. Então, de uma forma bem simples, bem rápida, é por isso que nós estamos comentando tanto sobre esse caso. Ah, é nos Estados Unidos, mas cara, essa galera toda, ela ainda existe hoje, ela ainda cresce hoje, ela dominou o mercado musical e é o que dominou na nossa adolescência, é o que fez a nossa mente ali, a gente escutava o tempo todo esses artistas. Então é também uma forma da gente acabar se questionando
o que que eu tô escutando? O que que eu escutava, né? Como é que eu vou selecionar esses artistas para que eu não dê ibope, né? Não dê views, não dê audiência, na verdade, né? Para artistas que na verdade são um bando de criminosos. E é isto que eu queria resumir para vocês, contextualizar o porquê que nós estamos falando tanto sobre o caso do P. Diddy. Fez um grande grupo de adolescentes a se formar com base nesses artistas, com base naquilo que eles criavam e também em suas poesias.